Dando sequência, então, o próximo passo, uma vez feito a malha de fundo com o Block Mesh, é a extração de algumas características da superfície que é utilizada no arquivo STL. Né? Isso é feito com auxílio desse dicionário, ele é relativamente novo, chamado aí de Surface Features. Né? Então, ele se encontra aqui dentro da pasta System. Né? Então, vamos dar uma olhada no que ele tem. System Surface Features Dict. E aqui nós definimos, né, o arquivo STL no qual iremos extrair essas características geométricas que serão utilizadas dentro do SnapX Mesh. Né? Então, se eu tenho outros STLs, a gente vai adicionando aqui embaixo, né, para fazer aí essa extração. Muito bem. Então, aqui basta usar a instrução, né, Surface Features. Enter. E está feito, né? Observem que agora nós teremos alguns arquivos novos aí, né? Dentro de Constant vai aparecer essa pasta Extended Feature Edge Mesh com uma informação intermediária e o arquivo flange.emesh, que é utilizado juntamente com flange.stl dentro do SnapX Mesh. Né? Então, vamos dar uma olhada lá no Snap como é que funciona aquelas 3 etapas que eu mencionei para vocês ali mostrando o User Guide. Né? System SnapX Mesh. Então esse é o dicionário do SnapX Mesh, e aqui, como eu comentei com vocês, são 3 etapas aqui nas linhas 19, 20 e 21. Nesse, como o estudo do flange é um estudo de condução, não há necessidade da adição da capa de prisma, dos elementos de layer aí para controle de Y+, por exemplo. Então, uma primeira etapa que é esse Castellated Mesh, que é aquela malha toda quadriculada, que tem apenas a malha de fundo com refinamento nas proximidades da superfície. E a segunda etapa, que é o Snap, definindo aqui então os parâmetros para a realização de cada etapa dessa. Né? O documento ele vem com vários comentários, dá para a gente se guiar bem aqui. Então, a primeira coisa que a gente faz é a definição. A gente chama o STL, o arquivo STL, definindo a geometria. Né? Aqui, adicionalmente, né, é pedido um refinamento local da geometria numa região onde existe um furo. Né? Sem esse refinamento adicional, a gente acaba perdendo a informação do furo lá do STL. Né? Então, é pedido aqui também um refino adicional. Isso é possível. Né? Quando a gente faz, por exemplo, estudo em torno de perfil aerodinâmico, a gente faz toda a região da esteira, a gente pede um refino adicional, que seria aí um retângulo. Né? Tem várias geometrias que podem ser utilizadas aqui para gerar essa região de refinamento. Bom, aqui algumas informações de ajuste, né? Número máximo de células local e global. Dependendo do problema, a gente precisa aumentar isso aqui. Número de células entre níveis. Essa questão de níveis fica mais fácil. Vamos ver se ele faz aqui. Aqui, ó. Essa questão de níveis é o seguinte: níveis de refinamento. Né? O Block Mesh é que define para a gente, quando a gente cria a malha de fundo, quem que é o nível 0. Então, o nível 0 de refinamento é esse tamanho de quadrado aqui. Se a gente fazer assim.
esse quadrado aqui é o meu nível 0, né? É o que o Block Mesh define. Nós vamos setar ali mais adiante no dicionário do SnapX Mesh qual que é o nível de refino que queremos para a superfície, né? Nesse caso aqui, ó, desse exemplo, nós temos aqui nível 0. Quando a gente divide em 2 esse elemento, esse volume, a gente sobe um nível, né? Então, do nível 0, esse quadrado aqui é o nível 1, esse quadrado aqui é o nível 2. Então, essa superfície aqui está com nível de refinamento 2. Né? Então, entre um nível e outro, eu posso definir quantas células eu gostaria. Né? Aqui é um crescimento relativamente rápido, né? Quer dizer que entre um nível e o outro, a gente exige pelo menos uma célula, esse aqui é o mínimo. Né? Bom, como eu tinha comentado com vocês, aquele surface features, né, ele gera essas informações adicionais que são utilizadas aqui. Aqui não há necessidade do uso de refinamento, de aumentar o nível logo aqui, porque isso é feito depois, né, apenas isso acaba fazendo operações aí redundantes, aí não há necessidade. Né. O nível de refinamento ele entra aqui justamente, né, Refinement Surfaces. E dentro do flange, o flange é o nome do arquivo STL que foi colocado aqui, flange, né? Então a gente tem que usar a notação consistente, né? Daqui em diante a geometria STL se chama flange. Então o flange pedimos o nível de refinamento 2, que coincidiu aqui com o exemplo lá do tutorial. Né? Às vezes, se essa geometria, esse STL tem uma curvatura, curvas mais assim fechadas, né? Uma geometria mais com um nível de detalhamento maior, às vezes a gente precisa diminuir esse ângulo aqui para poder fazer aí o snap de maneira adequada. Né? Aqui a questão, o nível de refinamento da questão do furo, né, que a gente já comentou, que é possível fazer esse refinamento local. Aqui são alguns parâmetros para a realização do snap, né, como eu comentei, muito dificilmente aí o ponto ele vai coincidir exatamente com a superfície do STL, né, existe aí uma tolerância que é permitido, e dentro dessa tolerância o número de iterações que nós colocamos para que seja aqui a tolerância relativa, para que seja aí realizado esse procedimento do snap. Né? Bom, como os layers aqui não estão ativos, né, está falso lá em cima, mas aqui teríamos aí como colocar, escolhemos quais são as superfícies que gostaríamos de adicionar os layers. Né? Bom, existem outras opções aí que são várias variáveis de ajuste aqui que nós temos para realização para a criação da malha. Né? O entendimento de todos esses parâmetros aí vai muito de estudar aqui esse arquivo, mudar, alterar e verificar o que acontece na malha. Né? E aí, por isso que muita gente acaba às vezes correndo aqui do SnapX Mesh, porque isso não é muito assim intuitivo. Né? Então, mas depois de um pouquinho de prática, a gente acaba acertando a malha aí de primeira, sem muitos problemas. Né? Então, nós podemos rodar aí o SnapX Mesh. E aí aqui
eu não utilizei a opção de overwrite justamente para mostrar para vocês assim, né? São 3 fases que nós temos no Snap Xmesh. Ativas são 2 nesse exemplo, né? A primeira do Castellated Mesh e a segunda do Snap. E essas fases ficam registradas aqui. Aqui, né? Então lá, essa do Castellated e essa é o Snap, né? Após o Snap. Isso que às vezes é interessante para a gente, quando a gente está com algum tipo de problema na malha, para identificar em qual etapa não está funcionando, né? Além do arquivo de log que mostra toda a execução, do Snap, né? Então nós já temos lá no Parafor, usando o Parafor, nós já temos dentro aí de constant lá em Polymesh toda a malha que já foi criada, né? Então essa é o resultado, né, no tempo 1 do Castellated, né? A gente definiu que era para malhar dentro do domínio e não fora. Isso eu não mostrei. Aqui a gente define qual que é o ponto. Aqui, ó, location e mesh, né? Então essas aqui são as coordenadas que vai mostrar, no caso aqui, dentro do flange, né? Então em x praticamente em 0, em y 2 10 a menos 3, menos 2 10 a menos 3, em z a mesma coisa, né? Então se a gente pegar aqui, eu não tenho só o block mesh aqui, né? Mas aqui já dá para a gente ter uma ideia, né? Aqui, nesse ponto aqui é o menos 0.01, né? Então em x, em y e em z. Então em y nós teríamos algo 2 10 a menos 3 seria aqui, ó, nessa linha, né? A mesma coisa aqui, seria mais ou menos nessa região ponto, né? Ou seja, ali na região interna do flange. Então essa é essa daqui é a primeira etapa, né, onde nós já temos a região de refino do furo, que é justamente essa daqui, né? Aqui nós temos nível de refino 2. Se a gente pegar uma região mais interna à malha, talvez a gente consiga observar aí outros níveis de refino. Aqui quando eu faço o corte, tem essa opção aqui, Crinkle Clip, que ele não corta, ele não faz o corte das células, ele apenas, vou mostrar aqui, é mais fácil, ele retira se coincide exatamente com a divisão entre células, ok, mas se não, ele deixa a ponta para fora ou para dentro aí do elemento, né? Então aqui é a região de refino. Aqui já dá para a gente ter uma ideia. Como o refino da superfície foi definido 2, né, nós ainda temos aqui no interior do flange, bem na região que é mais espessa, ainda o nível de refino 1, né? Muito bem. A próxima etapa